Algo muito sério e grave pode estar para estourar agora em 2023 e a China pode ser um preocupante sinal de que isso seja uma triste realidade que em breve iremos enfrentar. Alguns de vocês já devem ter visto aí os vídeos assustadores do que está acontecendo com o povo chinês. A política de Covid-0 do Partido Comunista Chinês está levando as pessoas a verdadeiros novos campos de concentração, bairros de quarentena que lembram muito o gueto de Varsóvia da Segunda Guerra Mundial. As pessoas que são testadas positivamente para a Covid são lançadas nesses bairros e, segundo os relatos, estão sendo privadas até mesmo de mantimentos básicos. Está faltando água, comida e até mesmo papel higiênico, medicamentos, coisas que você precisa no dia a dia para poder ter uma vida minimamente digna. Além disso, há uma revolta triunfal por parte da população que está sentindo o peso que essa situação está provocando em cima da economia chinesa. Muitas pessoas, ao verem os vídeos, ficaram completamente impactadas. Você vê pessoas sendo forçadas a fazer novos testes. Há vídeos de pessoas sendo agarradas, coagidas pelos agentes de saúde do governo chinês e sendo obrigadas a fazer até mesmo aquele teste pela parte de trás. Eu não posso usar a palavra aqui por questões de regra da plataforma. Exatamente. Imagine você ser obrigado a ser, de certa forma, violado e obrigado a fazer um teste pela parte de trás. É nesse nível de situação que chegamos. E conversando aqui com a minha digníssima senhora, nós começamos a parar para pensar em algumas hipóteses que para muitos pode ser considerado uma maluquice agora, mas não deixa de ser uma possibilidade com base na experiência que passamos em 2020. Minha digníssima senhora, ela estava falando o seguinte para mim: você lembra como foi que começou a pandemia em 2020? Você lembra que no final ali de 2019 você já estava falando que algo estranho estava acontecendo lá na China? Eu falei, lembro sim, amor. Ela falou, então, perceba que no final de 2019 começou a estourar um movimento estranho na China e em 2020 nós vivemos a situação que aconteceu em todo o planeta. E ela chegou aí à seguinte conclusão: ora, talvez isso que esteja acontecendo agora, no final de 2022, pode ser um aviso do que está para chegar no início de 2023. E eu fiquei pensando, refletindo acerca disso, e provavelmente, talvez, com base nas experiências ruins que tivemos, minha digníssima senhora pode, infelizmente, estar com a razão. Vamos aos fatos. Talvez possamos estar falando de uma variante mais perigosa da Covid, pode ser, mas eu tenho uma profunda desconfiança de que a Covid-19 pode não ser a principal responsável por essa quarentena forçada e essa desumanidade que está acontecendo na China. Inclusive, muitas pessoas em comentários de reportagens e de vídeos acerca do assunto demonstram a mesma desconfiança que eu. Talvez estejamos falando de um patógeno, de um vírus muito mais perigoso, muito mais mortal. O governo chinês sabe disso e não quer que se espalhe. Há teorias mais bizarras sobre isso. Eu não vou externar aqui, vou deixar vocês aí com a mente fértil e inteligente chegarem, à conclusão dessas teorias e manifestarem aí nos comentários. Nem tudo dá pra gente falar, infelizmente, existem regras e nós estamos aqui para seguir. Como diz uma música do Mano Brown, né? Cada lugar um lugar, cada lugar uma lei, cada lei uma razão, e é hora aqui da gente começar a respeitar, para pelo menos a gente continuar a se manifestar publicamente. E veja que interessante, meus amigos, recentemente, inclusive falei sobre isso lá no canal Rutan, cientistas descongelaram e trouxeram novamente à vida um vírus que está lá na Sibéria há 48 mil anos. E você deve estar se perguntando agora, o que se passa na cabeça de pessoas estudadas, cientistas renomados, respeitados, para poder descongelar um patógeno que está lá quieto, sossegado na Sibéria
há 48 mil anos? Bom, para começar, na verdade, não foi somente um vírus que eles descongelaram lá. Tem outros vírus que eles também descongelaram. No entanto, o mais antigo acaba de ser descongelado e o que foi noticiado sobre esse vírus é que é assustador. É um patógeno que pode causar danos terríveis. E ele, inclusive, foi apelidado de vírus zumbi. Olha para você ver a situação. A desculpa dos cientistas é a seguinte: nós precisamos descongelar esse vírus porque o aquecimento global já está descongelando a Sibéria e esse descongelar está trazendo à tona esses vírus mortais que estão lá adormecidos. Então é melhor a gente já descongelar, estudar esses patógenos, entender o problema que eles podem causar e a gente já se preparar, criando aqui medicamentos e meios de nos proteger desses vírus. É meio complicado entender essa linha de raciocínio. Você não lembra daquele velho ditado? Não mexa com quem está quieto. Então, quando eu fiz o vídeo lá no canal Rutan, as pessoas colocaram a mão na cabeça e falaram assim: mas como? Por quê? Que esses caras, esses malucos estão descongelando um vírus perigosíssimo que está lá na Sibéria há 48 mil anos. Eu vou deixar vocês aí conjecturarem por conta própria. Então, meus amigos, há uma profunda desconfiança de que podemos estar lidando com um novo patógeno completamente desconhecido, perigoso e altamente infeccioso. Talvez pior do que a Covid. Eu não estou afirmando, estou apenas apresentando os fatos a vocês e deixando vocês tirarem as vossas próprias conclusões. O mais interessante para mim é esse vírus ganhar o apelido de vírus zumbi. Por que deram esse nome ao vírus? Não foi muito divulgado o que esse vírus poderia causar aos seres humanos e a outros animais também, principalmente os mamíferos. Mas só a nomenclatura do vírus, do patógeno, já é bastante preocupante. É no mínimo assim: meu Deus, o que está acontecendo? Bom, vocês se lembram das teorias que rondaram a internet sobre o que aconteceu na China, o que possivelmente aconteceu lá em Wuhan? Bom, eu vou deixar vocês pensarem por conta própria. De uma forma ou de outra, nós podemos estar lidando aí com uma situação extremamente delicada e podemos começar o ano de 2023 tendo que encarar mais uma pandemia ou início de pandemia da Covid-19 e Deus nos livre e guarde de um outro patógeno. O mais engraçado é que em período de Copa do Mundo, pouco ou quase nada se fala a respeito dessa situação. Por qual motivo? Não podemos falar aqui, não podemos bater o martelo, não podemos afirmar nada. Ficamos apenas no campo especulatório. Mas vocês devem se lembrar aí de um cara do cabelo do Bob Marley, quem acompanha esse canal há bastante tempo deve se lembrar, um carinha do cabelo Rastafari que estava falando aqui sobre as coisas que estavam acontecendo na China em 2019, de que algo estranho estava acontecendo lá. Muitas pessoas chamaram esse cara de maluco, dizendo: olha, você tá pirando o cabeção. E esse cara dizia: pessoal, isso aí pode se tornar um problema mundial, tem alguma coisa muito séria acontecendo em território chinês agora e a gente tem que prestar atenção. E as pessoas diziam: você tá maluco, você tá doido, você anda fumando aí esterco de cavalo. E para infelicidade de muita gente, aliás, do mundo inteiro, né, que o cabelo de Bob Marley estava com a razão. Meus amigos, o que não faltam são teorias sobre o que está prestes a acontecer em 2023, o que pode vir a acontecer em 2023, uma agenda, o início da grande tribulação, a gente não sabe. De uma forma ou de outra, eu quero aconselhar vocês a fazerem o que a gente está tentando fazer aqui em casa. Eu estou pegando a minha esposa, minha filha, a gente está saindo, a gente vai comemorar o Natal, a gente vai curtir a vida como puder. Se eu soubesse de muita coisa que eu sei hoje, ainda em 2019 minha esposa estava grávida e mesmo com todo aquele clima de super proteção, eu teria saído mais, eu teria curtido mais a vida com ela, mesmo ela com aquele buchão, mesmo ela com todos aqueles riscos da gravidez, eu teria feito um outro cenário
pra gente curtir mais a vida. Mas infelizmente a gravidez da minha esposa foi mais quieta, dentro de casa, deitada na cama, porque ela teve um sério problema durante a gestação. Mas se eu soubesse que aquela pandemia iria estourar em 2020, tenha certeza, meus amigos, eu teria dado um jeito, teria botado ela numa cadeira de roda para ela não fazer muito esforço e tinha passeado mais com ela. Eu teria feito isso. Resultado, depois de uma gravidez complicada, minha esposa teve uma recuperação complicada do parto e ainda tivemos que ficar trancafiados em casa por causa da pandemia da Covid-19. Então, meus amigos, beijem e abracem as pessoas que vocês amam, aproveitem, vão curtir, vão saborear os prazeres dessa vida de maneira responsável, com pureza, com sinceridade. Olhem nos olhos das pessoas que vocês amam, que vocês têm apreço, porque muita coisa pode acontecer. Lembra de 2020? Talvez aquilo tenha sido um ensaio. Perceba que há um aumento significante do número de avistamentos de OVNIs, de sinais dos céus. A gente não sabe o que vai acontecer, mas uma coisa eu tenho certeza: precisamos estar sempre preparados psicologicamente, emocionalmente e espiritualmente para o que deve vir. Quem tem ouvidos ouça, quem tem cérebro pense.